Fala galera, e a quarta temporada de From vai chegar apenas em 2026, mas tem algumas coisas que vão acontecer com certeza e algumas que a gente quer que aconteça, né? Nesse vídeo eu vou trazer 10 momentos para a quarta temporada de From, tá? A décima, galera, são as repercussões sobre a morte do Jim. Ele foi um dos personagens regulares e originais da série que não teve seus melhores momentos, vamos combinar, né, nessa última temporada aqui. Mas foi importante para descobrir o mistério das Fairway Trees, por exemplo. Jim teve uma temporada difícil com a Tabitha, saindo e depois voltando, brigando por suas teorias e os misteriosos telefonemas brincando com ele. No entanto, quando ele começou a dar uma melhorada em relação ao que estava acontecendo no seu arco, ele descobriu sobre o passado chocante da esposa. O Jim não só não teve tempo de processar o relacionamento da Tabitha e do Jade, mas também foi emboscado por uma entidade sinistra que acabou sendo a que o atormentava desde o começo. Apesar do que a gente viu acontecer, o capítulo do Jim, cara, ele não tá ainda fechado na série, tá? A nona é como a Tabitha e o Jade vão lidar com o passado. Muito foi especulado que a Tabitha poderia, de alguma forma, estar conectada à cidade e às crianças. E essa reviravolta confirmou, tá? Tabitha e Jade foram revelados como residentes originais, presentes durante a tragédia abandonada que amaldiçoou o lugar. A aliança de Tabitha e Jade levanta outras questões sobre as crianças. Eles podem finalmente salvar as crianças ou já é tarde demais, tá? Se inúmeras tentativas falharam ao longo dos séculos, o que pode ser diferente agora? Além disso, como o Homem de Amarelo finalmente está em ação, Tabitha e Jade estão com o tempo acabando, um sacrifício como esse deve ter algum peso, tá? E a série deve mudar seu foco mais para a tradição daqui para frente também. A oitava é a revelação de outros personagens que podem ou foram já reencarnados. As especulações iniciais eram de que a Tabitha era mãe ou irmã do Victor por causa da semelhança dos eventos e das visões que ela compartilhou com a Miranda. Acontece que a Tabitha era Miranda em sua vida passada, mas ambas as pessoas eram a reencarnação de uma terceira pessoa que era a residente original. Se Jade e Tabitha eram reencarnações dos pioneiros da cidade, é possível que outros também sejam. As semelhanças, tá? Estranhas, porém sutis assim, entre diferentes personagens não podem ser ignoradas, tá? Por exemplo, tanto o soldado morto da guerra que Jade viu quando o Eugene perdeu o olho. É uma teoria que pode acabar sendo verdade. A sétima é o destino do próprio Eugene e da Sarah. Cara, e essa aqui, ó, dela, ela não pode realmente receber perdão. Em sua defesa, ela já havia perdido sua alma para a cidade. Só que ela sujou as mãos, cara, para que a consciência do bode pudesse permanecer intacta, né? No entanto, quanto mais a Sarah machucar, antes que as pessoas percebam que ela está fora de controle, especialmente o Boyd. Ela sempre deu o benefício da dúvida por causa da sua conexão obscura com o lugar. Só que tirar os olhos do Eugene, esse era um limite que não deveria ter sido ultrapassado. Eles podem ter resgatado a Fátima, mas ao custo da sua moralidade. Vai ser interessante ver onde o Eugene se posiciona como morador, já que as forças malévolas da cidade o contaminaram também. Além disso, ninguém pode prever a extensão da influência das aparições, o que mantém o nível de ameaça. A sexta é que o Homem de Amarelo pode ser o vilão principal. Mesmo depois de 3 temporadas, nós ainda não sabemos quem está no comando de tudo. É evidente que os monstros nos túneis, cara, são apenas um dos produtos do que quer que tenha corrompido a cidade. No entanto, a entrada do Homem de Amarelo mudou o paradigma e deu alguém para imaginar quando a gente pensa que pode realmente estar no controle. Mesmo que não tenha sido confirmado, ele pode ser o líder dos monstros ou uma das entidades mais poderosas dali. Ele pode ter matado Jim, mas por que agora? As memórias de Tabitha e do Jade sobre seu passado o forçaram a sair do esconderijo? Se for esse o caso, ele vai matar outros também? Vai ser interessante ver essa aura sinistra da cidade tomar uma forma física e, literalmente, atormentar os moradores ali. A quinta é sobre a entidade que controla a cidade. Suspense e coisas inexplicáveis, a gente sabe que são características definidoras de From. Só que, no entanto, tem limite de coisas que os espectadores podem suportar antes da frustração tomar conta, né? Isso inclui resposta para a pergunta talvez mais importante da série. Quem é o vilão da cidade? Fátima aprendeu durante o parto que ele ofereceu para os outros a imortalidade em troca do sacrifício de seus filhos. Então, quem é essa entidade misteriosa que manipulou os moradores da cidade e iniciou o ciclo sinistro? Óbvio que tudo indica para o Homem, né, de Amarelo. Só que o From não tem esse hábito também de ser tão direto assim. Mais importante, com Jade e Tabitha finalmente descobrindo a verdade, já passou da hora da série se entregar e preparar o cenário para o verdadeiro antagonista. Nós ainda não temos ideia se a cidade em si é má ou se o que acontece é mesmo sobrenatural por natureza. Na próxima temporada, a série tem que indicar também uma coisa que é muito importante: o caminho para o final.
A quarta é o Boyd e o Sorriso, cara, tendo outro confronto. A dinâmica entre o Boyd e os monstros é, ironicamente, cara, um dos aspectos que funcionam na história. É compreensível da perspectiva dos moradores o Boyd ser essa espécie de figura protetora. Mas por que os monstros se interessam tanto por ele? Eles têm uma obsessão misteriosa para quebrar o seu espírito ali. E eles mataram Tian Shen na frente dele por causa disso. Os monstros adoram brincar com ele apenas porque sua resiliência dá esperança às pessoas. Seria interessante ver o que aconteceria quando um desses monstros vier atrás do Boyd querendo vingança, por exemplo. O Sorriso renasceu pela Fátima depois de ser morto pelo Boyd. Tem uma possibilidade de que o Boyd seja o primeiro ali na lista do Sorriso de qual residente torturar, né, simplesmente. Já que os monstros adoram quebrar o espírito das pessoas primeiro, seria agonizante para o Boyd na próxima temporada, porque eles o atacariam onde mais doeria, né? A família. A terceira, cara, é que as pessoas precisam revidar. Os moradores da cidade que não tiveram uma chance sequer até agora e não tem assim absolutamente nada que funcione para eles. E eles continuam do lado mais fraco. Indo agora para a quarta temporada, já passou da hora da série dar uma virada no jogo, pelo menos um pouco, tá? Parece um avanço da parte dos moradores com os poderes recém-despertados da Julie e as memórias da Tabia e do Jade voltando. Esses personagens principais podem oferecer uma esperança para os outros moradores, porque representam o extremo oposto do que aconteceu, por exemplo, com o Eugene e com a Sarah. A maioria dos fenômenos sobrenaturais vivenciados ali pelos moradores foram trágicos para eles. Já é a hora da série dar às pessoas algo para lutar, em vez de ficarem sentadas em suas casas, simplesmente esperando para morrer. A segunda é sobre o mistério da sobrevivência do Victor. Ele era apenas uma criança quando a cidade inteira foi massacrada ali pelos monstros. Está implícito que o Victor sobreviveu por décadas sozinho, mas os detalhes ainda eles são confusos, tá? Ele ficou profundamente traumatizado, obviamente, pela morte da sua mãe, né, e de sua irmã, mas isso não explica como uma criança conseguiu escapar dos monstros sem o talismã, por exemplo. Victor tem uma conexão secreta ali com a cidade, que tem algo a ver com o que aconteceu aqueles anos atrás. Apenas algumas pessoas escolhidas podem ver o Garoto de Branco, por exemplo. E a série não explicou o que torna um Victor ali especial. Isso é algo que a quarta temporada, cara, ela precisa explorar também. E a primeira, obviamente, é a Julie. Cara, ela vai ser muito importante para tudo que tá para acontecer. A Julie Matthews era uma personagem secundária comparada ao resto da sua família. Só que a sua personagem deu uma guinada quando o monstro da caixa de música colocou ela, o Randall e a Marielle lá em coma, né? A Julie se tornou impulsiva lidando com as consequências de tudo que aconteceu ali. Por alguma razão ainda inexplicável, o coma da Julie fez com que ela ganhasse a habilidade de ser essa andadora na história, como o Ethan gostou de chamar. Claro que nada é definitivo, mas parece que a Julie pode viajar um pouco para frente e para trás no tempo. Ficou evidente que em algum momento no futuro ela vai conseguir dominar essa habilidade. Apesar do Ethan dizer a ela que ela não pode mudar o que aconteceu, óbvio que vai ser interessante ver como e o que a Julie mudou e o que afetou até agora. Tem teoria que diz que a viagem no tempo dela também é algo, né, tem aquele momento a ver com a primeira temporada, quando o monstro diz que conhece ela. Será que a Julie vai ser a resposta para salvar todos que estão ali presos na cidade? Galera, coloque mais nos comentários qual dessas 10 que vocês mais estão esperando ver acontecer na quarta temporada de From, que só chega lá em 2026, e qual outra que não está listada aqui que vocês querem muito ver também. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!